E se, enquanto o corpo dorme, a alma despertasse para algo que os olhos jamais viram? Um instante silencioso, um fio de respiração. E então, outra realidade começa. A morte durante o sono é um dos mistérios mais profundos da existência. Enquanto muitos imaginam escuridão, fim, silêncio, há relatos que falam do contrário. Dizem que os olhos da alma se abrem justamente quando os do corpo se fecham. E o que ela vê ali, nos primeiros instantes, pode mudar tudo o que você entende sobre a vida. Alguns descrevem luz, outros anjos. Alguns, confusão, mas todos concordam, há um despertar, uma travessia, um chamado. Hoje vamos percorrer esse caminho com reverência. O que acontece com a alma que morre dormindo? É paz ou juízo? É sono eterno ou despertar final? Prepare-se. O que você ouvirá aqui talvez mude para sempre sua maneira de enxergar o invisível. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. O silêncio da noite guarda mais do que o descanso do corpo. Há uma linguagem secreta no repouso profundo, algo que atravessa as camadas do sono e toca um limiar que poucos percebem, o da alma em repouso. Mas seria o sono apenas uma pausa? Ou há nele um eco do eterno, uma antecipação sutil da própria morte? Na tradição bíblica, o sono carrega um peso simbólico. Jacó sonha com a escada que une céu e terra. José é avisado por anjos enquanto dorme. E Lázaro, segundo Cristo, está adormecido. Dormir aqui não é apenas um descanso. É um estado entre dois mundos. Um momento em que o céu toca a carne com suavidade e mistério. Jesus disse: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono." João capítulo 11, versículo 11. Dormir aqui é morrer. Mas morrer sob o olhar de Cristo é apenas repousar até o momento em que Ele chama. No primeiro livro dos Reis está escrito: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 10. Descansar, adormecer. Palavras usadas para a morte dos justos. Mas por quê? Porque na morte santa há um abandono confiante, uma entrega que lembra o sono profundo de quem repousa nos braços de Deus. A medicina pode explicar o sono como um ciclo fisiológico, mas há algo que a ciência não toca: o mistério do que ocorre na alma quando tudo parece parado. Em sonhos, o espírito já vislumbra imagens que não vêm dos sentidos. No sono profundo, o corpo desliga, mas e a alma? Ela repousa, ela vagueia, ela se prepara. Santos e místicos relatam que muitas vezes na noite o céu visita a terra sem alarde. A alma, mesmo sem consciência plena, pode receber toques da graça. Há quem diga que Deus chama os seus quando estão dormindo, como quem deseja evitar o pavor. Outros, porém, alertam. A morte no sono é também uma advertência. Ninguém sabe o dia nem a hora. Imagine um quarto escuro, um corpo adormecido, o relógio marcando uma hora qualquer da madrugada. E então, sem dor, sem ruído, o coração simplesmente para. O que houve ali? O que foi sentido? Ainda que por um breve segundo. Seria um anjo que entrou, suave como brisa? Seria o juízo silencioso como a noite? São Paulo escreve: "Não queremos, irmãos, que ignoreis o destino dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança." Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Há esperança mesmo no sono da morte, mas há também um chamado à vigilância, pois o repouso pode ser passagem. E quem dorme nem sempre acorda do mesmo lado. O silêncio paira, mas uma pergunta permanece: quando o corpo dorme, a alma está acordada? É no exato instante em que o último suspiro escapa que algo invisível se move. O corpo, ainda morno, repousa em silêncio. Mas a alma, essa, não repousa mais. Ela se vê diante de uma realidade completamente nova, como se os véus que escondiam o invisível tivessem sido rasgados. O que acontece ali, naquele breve e eterno momento entre o fim e o início?
Santos relatam que a alma, ao desprender-se do corpo, experimenta uma clareza fulminante. Ela reconhece num lampejo o bem e o mal que escolheu. Não há mais desculpas nem máscaras. Tudo se revela com a nitidez da luz mais pura. E essa luz, para alguns, é alegria, para outros, é espanto. Nos escritos místicos, esse momento é descrito como uma travessia. O mundo material se afasta, como uma névoa que se dissolve. E então surgem os primeiros sinais do mundo espiritual. Um anjo, um túnel, uma voz. Ou simplesmente o silêncio. Mas esse silêncio não é vazio. Ele fala, ele julga, ele acolhe ou inquieta. São João da Cruz chama esse instante de noite escura da alma. Não como trevas, mas como a purificação final, onde toda ilusão é queimada e a alma é confrontada com a verdade. E essa verdade não pode ser evitada, apenas contemplada com reverência ou com temor. Jesus advertiu: estai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 44. É por isso que a morte durante o sono é tão simbólica. Ela revela o que há de mais sutil no julgamento, a surpresa. A alma não é chamada quando quer, mas quando o Senhor determina. Há relatos antigos de santos que viram almas partindo durante a madrugada, acompanhadas por uma luz suave, como uma presença invisível que as envolvia. Outros viram sombras, lamentos, confusão, porque a alma carrega consigo o que cultivou. O instante do juízo é só a revelação daquilo que já era. A Escritura diz: está determinado que os homens morram uma só vez e em seguida vem o julgamento. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Não há intervalo, não há conversa. O que a alma encontra é aquilo que ela se tornou. E se a morte vier no meio da noite, como um sussurro que ninguém ouve, quem estará ao lado da alma nesse momento? Que rostos ela verá primeiro? Os olhos de Deus ou os olhos do próprio passado? O tempo para, o quarto permanece, mas a alma já começou sua travessia. O Antigo Testamento fala do sono dos justos como quem descreve um mistério sagrado. Para os profetas, o adormecer da alma não é um esquecimento, mas uma espera. Um repouso santo reservado àqueles que confiam no Senhor. Mas também há avisos, chamados à vigilância, porque nem todo sono leva à paz. No livro de Daniel está escrito: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. O texto é claro: o sono da morte é apenas uma estação. Aqueles que adormecem hoje despertarão amanhã, mas o que encontrarão ao abrir os olhos? O profeta Isaías também fala desse despertar. Mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19. Há uma luz que penetra até mesmo o túmulo, e é essa luz que despertará os que adormeceram em Deus. Mas o mesmo Isaías anuncia um tempo de silêncio antes do juízo. Vai, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha atrás de ti as portas, esconde-te por um momento até que passe a indignação. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 20. Essa imagem de recolhimento evoca o sono da alma como um refúgio, um esconderijo espiritual antes da manifestação divina. A morte durante o sono, então, pode ser um chamado misericordioso. Deus recolhe os seus como quem leva um filho no colo durante a noite sem que ele perceba. Um ato de ternura divina, mas também pode ser um corte inesperado, uma interrupção, uma porta que se fecha sem aviso. O profeta Amós clama: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Não há preparação mais urgente do que essa. E como preparar-se se não sabemos quando seremos chamados? Justamente aí está o segredo. Viver desperto, mesmo enquanto o corpo dorme.
Há almas que, mesmo no sono, oram. Há corações que, mesmo em repouso, ardem por Deus. E há outros que adormecem mergulhados no esquecimento de si, sem suspeitar que a eternidade já os espera à porta. Qual é o teu sono? Qual é a tua vigília? Você já se perguntou como Deus vê o teu repouso? Se algo neste vídeo já tocou o seu espírito, comente abaixo com esta frase: mesmo dormindo, quero estar desperto para Deus. Há uma imagem nas Escrituras que causa desconforto e fascínio ao mesmo tempo. A vinda de Deus como ladrão, não por violência, mas por surpresa. Não por medo, mas por mistério. Ele não arromba, não grita, não força. Ele entra quando ninguém espera, silencioso como o tempo, súbito como a morte. São Paulo adverte com clareza: pois vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. À noite, esse espaço de repouso, de desarme, de esquecimento, é nela que Deus pode vir para muitos como juízo, para outros como libertação. Jesus repete a mesma imagem. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 43 e 44. O chamado divino não obedece à lógica dos homens. Ele vem quando o coração está nu. A morte durante o sono revela essa verdade de modo radical. O corpo descansa, vulnerável, entregue. A alma, desprevenida ou não, é visitada. Nada a protege, exceto aquilo que ela mesma cultivou em vida. Sua fé, sua entrega, sua vigilância secreta. Há santos que morreram como adormecem as crianças, sem medo, em paz. Há outros que, mesmo virtuosos, sentiram o susto do chamado, porque mesmo a alma mais pura se comove diante do sagrado quando ele se revela. E o sagrado não avisa, ele simplesmente vem. O Apocalipse também traz esse alerta: se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Essa palavra não é uma ameaça, é um convite. Vigiar não é viver com medo, é viver com amor desperto. Imagine um quarto escuro, o tic-tac do relógio, o mundo suspenso e, de repente, o último batimento. A alma é chamada. E se for naquela hora em que você acreditava estar mais seguro, mais longe da morte, mais entregue ao descanso, Deus não vem com violência. Ele vem com autoridade. Não bate na porta. Ele entra porque a porta é dele. Ele vem buscar o que é seu. E nessa hora, nenhuma máscara se sustenta, nenhum discurso se repete. Só a verdade brilha. E essa verdade é o que a alma sempre foi. Quando ele vier, e ele virá, o que encontrará em ti? O momento exato em que o coração para é um dos maiores segredos da existência. Não há dor evidente, não há anúncio, apenas um silêncio repentino. O corpo relaxa, o peito não sobe mais, e algo invisível se move. O que acontece com a alma nesse instante que separa o tempo da eternidade? A fé católica ensina com clareza: a alma é imortal e se separa do corpo no momento da morte. No Catecismo da Igreja Católica está escrito: a morte é o fim da vida terrena. Nossos corpos caem na corrupção, enquanto nossas almas vão ao encontro de Deus, aguardando a ressurreição final. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1005. A alma, então, não dorme no sentido humano. Ela desperta. Em muitos relatos místicos, esse despertar é descrito como uma saída suave, como se a alma flutuasse para fora do corpo, percebendo com espanto que algo foi deixado para trás. Ela vê seu corpo imóvel, vê o ambiente, ouve vozes, mas já não pertence mais ao tempo. A Escritura confirma essa separação. O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Há um retorno, algo que se desliga do mundo e retorna à origem. É como uma respiração ao contrário. O sopro que Deus deu é devolvido.
Algumas almas, dizem os santos, são imediatamente acolhidas por anjos. Outras confundem-se com a nova realidade como quem acorda de um longo sonho. Não é uma vida após a morte, é uma continuidade, mas num plano em que tudo o que era ilusão desaparece. Jesus narra essa travessia na parábola do rico e do pobre Lázaro. Morreu o pobre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 22. O corpo é sepultado, a alma levada. Para onde? Depende do que ela foi. Nada mais pode ser escondido. O que a alma amava se torna visível. O que rejeitava também. É um momento de juízo, mas também de revelação. As palavras que dissemos, os gestos esquecidos, as intenções secretas, tudo é visto como numa luz clara, onde não há sombra. E ali, quando o tempo não existe mais, tudo o que resta é o que fomos diante de Deus. Quando o coração para, a alma começa. E você sabe o que carregará consigo nesse primeiro passo? Alguns partem com medo, outros com espanto. Mas há almas que adormecem com serenidade, como quem sabe que o último suspiro não é o fim, mas um regresso. Esses são os que dormem em Cristo, não como quem se apaga, mas como quem repousa no coração de Deus, à espera da ressurreição prometida. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, usa palavras que brilham como faróis na escuridão da morte. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Dormir em Cristo é dormir com esperança. Há algo de profundamente maternal na forma como Deus recolhe seus filhos santos. Ele não os arranca do mundo, ele os embala. Muitas tradições cristãs chamam esse sono de dormição, como no caso da Virgem Maria, cuja morte foi celebrada como um repouso glorioso. Ela adormeceu para o mundo e despertou no céu. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia pouco antes de morrer: "Não morro, entro na vida." E de fato, sua partida foi tão serena que muitos a compararam ao cair da tarde, como uma vela que se apaga lentamente, deixando no ar o perfume da entrega. Santos e justos muitas vezes recebem o dom de uma morte mansa no leito durante o sono, não por merecimento, mas por correspondência. São José, o pai terreno de Jesus, é tradicionalmente chamado padroeiro da boa morte, justamente por ter morrido nos braços de Maria e Jesus, em paz, como quem completa uma missão e repousa. A alma que dorme em Cristo não teme o juízo, pois já viveu em vigilância. Não teme a solidão, pois foi habitada pela graça. E quando os olhos do corpo se fecham, ela reconhece sem espanto a luz que sempre a conduziu. É como acordar de um sonho e perceber que, o tempo todo, se estava voltando para casa. A Escritura diz: "Felizes os mortos que morrem no Senhor. Desde agora, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham." Livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Não é o fim, é o repouso, um sono não de esquecimento, mas de bênção. Nesses casos, a morte durante o sono parece não ser uma interrupção, mas um cumprimento. É como se o próprio Deus dissesse: "Vem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 23. Não há medo nesse chamado. A música, a luz, a paz. E se por acaso o Senhor te chamasse assim, suavemente, no meio da madrugada, com o coração calmo, os pensamentos serenos, você estaria pronto? Estaria com a alma desperta mesmo que o corpo estivesse dormindo? O mistério da morte em Cristo não é apenas sobre o fim, é sobre o começo de um descanso que não pesa, de um sono que cura, de um despertar sem lágrimas. E nesse repouso, o tempo já não existe, só permanece a presença,
Dormir em Cristo é entregar-se como criança que confia e despertar no céu como filho que voltou ao lar. Nem todo sono é repouso, nem toda morte em silêncio é sinal de paz. Existem almas que adormecem no corpo, mas jamais despertam para Deus. Pessoas que viveram distantes da luz, que adormeceram na rotina do pecado e foram surpreendidas pela eternidade enquanto ainda acreditavam ter tempo. A morte para esses chega como um trovão na escuridão, mas ninguém mais ouve. Jesus contou uma parábola que ressoa com força neste tema, a das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram insensatas. Como o esposo demorasse, todas acabaram cochilando e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o esposo, saía ao seu encontro. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 6. Todas dormiram, mas só algumas estavam preparadas. O texto continua. As virgens prudentes entraram com ele para a festa nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 10 a 12. Essa porta que se fecha é um símbolo assustador, porque quem dorme em pecado não sente o tempo, e o tempo então se esgota sem aviso. A alma que vive imersa na desatenção espiritual corre o risco de também morrer assim, cega, confusa, surda ao chamado de Deus. Há quem diga que basta um arrependimento no último instante, mas quem garante que esse instante virá? Quem garante que haverá tempo de pedir perdão se a morte vier como um sussurro durante o sono? O profeta Ezequiel alerta: se o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, morrerá por causa dela. E se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, viverá. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 26 e 28. A misericórdia de Deus é infinita, mas o tempo da decisão é finito. E quando o tempo acaba, o que se decidiu é revelado. Santo Afonso de Ligório fala com dureza sobre esse momento. Ai da alma que se encontra em pecado mortal quando é surpreendida pela morte. O juízo será instantâneo e o veredito eterno. É como acordar tarde demais, como tentar abrir uma porta que já não tem maçaneta do lado de dentro. A morte durante o sono, para quem viveu sem Deus, pode parecer branda por fora, mas por dentro é um corte sem retorno. O corpo parece em paz, mas a alma entra em tormento. E esse tormento não começa no inferno, começa na clareza. A clareza de perceber que tudo era verdade e que agora não há mais como voltar. O apóstolo Pedro escreve: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus espera, mas o relógio não espera com ele, e quando o tempo termina, a eternidade começa. Há muitos que dormem em pecado e não percebem, a consciência foi abafada, a graça recusada. Então a alma é colhida num estado de frieza, como uma lâmpada que apagou sem nunca ter sido acesa. Mas ainda há tempo. Enquanto se respira, há chance. Enquanto o coração pulsa, mesmo que lentamente, mesmo que à beira do sono, é possível voltar, pedir luz, buscar perdão, clamar misericórdia. Você já se perguntou em que estado sua alma repousaria se fosse chamada esta noite? Não com medo, mas com verdade, porque a porta, uma vez fechada, não se abre mais por dentro. E quem dorme sem se preparar, pode acordar do lado errado da eternidade. Há noites que parecem comuns, silenciosas, iguais às outras. A casa repousa, os sons se apagam, o corpo se entrega ao descanso. Mas o céu não dorme. Enquanto o mundo repousa, há realidades que se movem entre o visível e o invisível. E é justamente no meio da noite que muitas vezes Deus age. A Escritura traz uma imagem poderosa. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, guardando os seus rebanhos.
E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou com luz. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 8 e 9. Foi a noite que o céu se abriu para anunciar o nascimento do Salvador. Deus tem um apreço pelos momentos em que ninguém espera. A alma que é chamada durante o sono pode viver nesse instante algo semelhante. Um anúncio, uma luz, um chamado sagrado. Para os que viveram em vigilância, o céu não se fecha. Ao contrário, ele se abre como um véu que se desfaz, revelando rostos, vozes e promessas. Como disse o salmista, na paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro. Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Para essas almas não há ruptura, mas passagem. Não há medo, mas acolhimento. O que se vê ali não é um tribunal, mas um pai que espera. Um Deus que reconhece seus filhos, mesmo na sombra da morte. A alma ouve seu nome, não com os ouvidos, mas com a essência. E tudo nela responde. A morte, então, deixa de ser um fim. Torna-se um abraço, um retorno. Uma manhã sem fim nas moradas eternas. Foi isso que Jesus prometeu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 2. Esse lugar não é distante. Está do outro lado da noite. Quando o céu se abre no meio da madrugada, não é para causar espanto, é para revelar aquilo que sempre esteve ali, escondido aos olhos do corpo, mas vivo na alma que ama. Os justos dormem com o corpo, mas sua alma permanece acesa, como lâmpada nas mãos do noivo. Mas o mistério não se explica, apenas se contempla. Há almas que, no exato momento da partida, percebem que nada mais precisa ser dito, porque tudo já foi entregue. O amor vivido, o perdão buscado, o nome de Deus pronunciado no coração até o fim. E você? Se o céu se abrisse esta noite, o que encontraria dentro de si? Um altar, um vazio, uma espera, porque a morte durante o sono não é apenas um tema, é um espelho, um chamado à vigilância, uma lembrança de que a vida é breve e a eternidade começa onde a respiração termina. Não precisamos viver com medo, precisamos viver com profundidade, em estado de oração, em amizade com Deus, em preparação constante, não por pânico, mas por amor. Porque quem ama deseja estar pronto para encontrar-se com o amado. No fim, o que acontece com a alma que morre dormindo depende de como ela viveu desperta. Se essa mensagem tocou seu coração, te faço um convite fraterno. Inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado, ative o sininho para receber cada nova revelação, comente aqui embaixo com algo que Deus te inspirou neste vídeo e compartilhe com alguém que você ama. Juntos, seguimos em vigília, mesmo quando o mundo adormece.